ferinhas, tudo bom com vocês? Então, hoje nesse frio aqui, a gente vai falar numa moléculazinha que faz uma diferença danada no nosso metabolismo para manter a gente quentinho, né, no inverno, para dar energia pra gente fazer esporte, pra gente se concentrar, enfim, pra tudo. Né? Eu tô falando de quem? Tô falando do ATP. Né? O ATP é a molécula de energia da nossa célula, uma molécula funcional para isso. Não é a única molécula, obviamente, que tem energia, né? Que é bastante energética. Tem a glicose, que é uma molécula extremamente energética, muito mais que o ATP. Só que a molécula da glicose é uma molécula enorme, né? Ela tem muitas ligações, é uma molécula pesada e a gente não consegue, a célula não conseguiria manipular essa glicose, né, em tempo hábil, quebrar essa glicose para liberar a energia presente nas ligações da glicose em tempo hábil que a gente precisa, né, para usar para qualquer coisa, até para reações químicas dentro da célula. Então, assim, o que a gente faz? Na verdade, a gente usa o ATP, que é uma molécula bem menor que a glicose e que é feita também a partir da glicose. Ela também é feita a partir de outros compostos, porém, a glicose é a principal, tá? Então, a partir de uma degradação de uma molécula de glicose, a gente forma ATP. E o que é então o ATP? O ATP significa o quê? Adenosina trifosfato. Pelo nome, a gente já começa a imaginar como é que é a estrutura dessa molécula. O ATP é na verdade, nucleotídeo. Lembra dos nucleotídeos que formavam os ácidos nucleicos? Os nucleotídeos que formavam DNA, os nucleotídeos que formavam RNA. Lembra que eles tinham um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada? Isso era um nucleotídeo? Então, no ATP vai ser a mesma coisa. Adenosina trifosfato significa o quê? Que ele tem uma base nitrogenada, que é a adenina, o Azinho, lembra? Ligado com uma ribose, que é um açúcar. O açúcar de quem? Do RNA mesmo. E aí, vai se ligar, na verdade, num grupo fosfato que é 1P, 2Ps ou 3Ps. 3Ps, né? O que é o P? Fósforo. Então, ó, para ligar fosfatos ali, eu preciso de reações químicas que se chamam fosforilação, que são as ligações que acrescentam fosfatos ali naquela primeira ligaçãozinha que a gente tem entre a adenina e a ribose. Adenina com ribose a gente chama de adenosina. E quando eu acoplo 3 fosfatos nessa adenosina, aí eu chamo de adenosina trifosfato, que é o nosso famoso ATP. E como é que eu faço para ligar esses fosfatos ali? Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês direitinho, eu acho que isso daí fica mais fácil para entender, com uma animaçãozinha usando os meus Legos queridos, né? Então, olha aqui, pessoal. Aqui a gente tem a nossa adenosina trifosfato, né? Como é que é a adenosina trifosfato, que é o nosso ATP, então? É um nucleotídeo, como eu já expliquei. Uma parte, então, é a adenina, base nitrogenada, é um açúcar, a ribose, o mesmo do RNA, e depois 3 fosfatos ligados, ok? Essa parte da adenina com a ribose é o que dá o nome de adenosina. Isso aqui, ó, o azul e o verde, dão o que a gente chama de adenosina. E aí, com os 3 fosfatos, trifosfato. 3 fosfatos, ok? E aí, o que a gente precisa entender disso aqui? Que quando essa adenosina aqui, ó, essa adenosina
ela é uma molécula orgânica, na verdade, de carga positiva. A carga geral dela é positiva. Quando vem um fosfato que tem a carga negativa, para cargas positivas, cargas contrárias se atraem, certo? Então, ele vai se ligar aqui. Tô falando, né, gente, de maneira simplificada. Ele vai se ligar aqui, de maneira espontânea. Quando isso acontece, a carga total disso aqui acaba se neutralizando. Quando chega um outro fosfato perto, se essa carga é neutra, eu não tenho cargas contrárias mais. Porém, a ligação ocorre, mas para ela acontecer, eu vou ter que forçar ela acontecer. Quando a gente fala que força alguma ligação acontecer em biologia ou em química, a gente fala que precisa de uma energia sendo gasta aqui. Então, eu vou ter uma ligação aqui à base de muita energia que fica nessa ligação. Porém, mesmo aqui tendo energia, porque ela não é espontânea entre esses dois fósforos, o que acontece? A maior energia armazenada nas ligações entre os três fosfatos é nesta última aqui. Por quê? Porque aí agora eu tenho uma carga negativa aqui e aqui eu tenho outra carga negativa. Cargas elétricas iguais se repelem, elas não se atraem. Então, o que eu vou ter que fazer para encostar, fazer com que essa ligação ocorra? Muita energia aqui nessa, para colocar esse carinha aqui. Aí, o que acontece? Por isso, vocês acabaram de ver por que é. Na verdade, nesta última ligação entre esses dois fosfatos aqui, ó, que é a ligação mais energética desta molécula. Então, o ATP, ele vai liberar esta energia, que é enorme, quando for quebrado, quando essa ligação entre esses dois fosfatos for quebrada, ele vai liberar a quantidade de energia que estava sendo usada para mantê-los unidos. E esta quantidade de energia daí vai ser usada para o trabalho celular que precisar, ok? Aí, a adenosina difosfato vai ficar passeando na célula, na maioria das vezes, se ela não for degradada para outra coisa, e até ser remontada quando a célula precisar fazer mais ATP. No processo ou de fermentação, ou no processo de respiração celular aeróbico, ok? Açãozinha que eu vou fazer e eu vou explicando simultaneamente e depois a gente volta aqui, tá bom? Presta atenção lá. E aí, gostaram? Entenderam? Acho que agora ficou bem claro como é que a gente forma um ATP para a gente poder usar esse ATP, então, para toda vez que a gente precisar fazer uma reação química que precise de energia, pra gente tanto formar coisas quanto degradar coisas, quando eu preciso de energia para isso. E qualquer dúvida que vocês ainda tenham sobre isso, comentários, ok? Que eu respondo. E os próximos vídeos vão ser claros sobre o que é produção de ATPs. Então, produção de energia a partir da molécula de glicose aerobicamente e anaerobicamente, processos que a gente chama de respiração celular aeróbica e respiração celular anaeróbica, ok? A gente se vê nos próximos vídeos. Beijo!